Olá! Hoje o Conexões traz um debate sobre a família nos dias de hoje. Há tempos, as configurações familiares têm fugido do modelo tradicional, no qual um homem e uma mulher se unem para viverem juntos e criarem os filhos. Tornou-se cada vez mais comum a posição das mulheres como chefes de família, a diminuição no número de filhos, o aumento dos divórcios, o estabelecimento de uniões homoafetivas, entre outros aspectos. Diante desse contexto, nos perguntamos como estão sendo considerados os valores, a educação e o convívio que podem ser verificados dentro desses novos lares. E para falar mais sobre este tema, temos aqui no estúdio a professora Marilúcia Lago, que é professora do curso de Psicologia da UFG. Olá, professora, muito obrigada pela presença. Olá. Bom, também contamos com a presença da professora Eliane Gonçalves, que é da Faculdade de Ciências Sociais. Olá, professora, muito obrigada. Olá, Camila. Bom, e também com o conselheiro tutelar da região Oeste, Omar Borges de Souza. Olá, Omar, muito obrigada novamente pela presença. É um prazer estar presente aqui novamente. Para começar essa discussão, é certo afirmarmos que o modelo de família tradicional não é mais hegemônico? E como que é possível identificar os principais fatores que têm interferido nessa mudança no conceito de família? A mudança histórica, né? A evolução. O modelo tradicional pertencia, na minha percepção, a um mundo tradicional, a um mundo com uma outra configuração. E nós temos hoje, no contemporâneo, novas formas de se conviver, né? Nós temos uma ampliação do modelo de família, nós temos uma ampliação de mundo e é uma consequência natural a gente ter uma mudança naquele modelo tradicional de família. Tanto quanto nós temos uma evolução em termos de tecnologias, evoluções em termos de conhecimentos, de comunicação, de formas de convivência, nós temos também no modelo familiar. Eu começaria dizendo que o família tradicional é um conceito. Como conselho de família historicamente construído, essa justaposição família tradicional também o é. E historicamente houve sempre modelos plurais de família. Se você pensar, essa história da família nuclear com pai, mãe e filhos é um conceito moderno recente e que nós somos convidados a percebê-lo como hegemônico, mas de fato, se você olha empiricamente o mundo concreto, as famílias sempre foram plurais, matizadas, né, mais ou menos extensas, e hoje, mais do que no passado, os dados nos informam a existência de famílias que vão desde uma pessoa vivendo, né, no que se chama domicílio unipessoal, as famílias compostas por pessoas cujas relações não são fundadas na consanguinidade. Então, os modelos de família são historicamente plurais e talvez hoje, no momento atual, essa pluralidade esteja mais exacerbada do que nós costumávamos ver no passado. E você, Omar? Eu estou conversando com as duas professoras aqui, sou professor, eu só estou aprendendo aqui. Alguns fatores que eu acho que mudou da família contemporânea hoje, com as famílias mais tradicionais, é que hoje os pais, todos têm que se dedicar ao sustento da família, então estão mais ausentes da criação dos filhos. Isso aí, eu estava conversando com a professora ali fora do ar, e falando que hoje está mais complicado, está mais difícil para se estruturar uma família, em todos os sentidos. Você vê, hoje tem ainda a própria criação do ECA mesmo, que muita gente critica, fala que o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós mesmos do Conselho Tutelar somos taxados como o quê? Passa a mão na cabeça de adolescentes que cometem atos infracionais, que estão aí, mas se você for analisar bem, quem conhece o ECA bem, vê que é uma lei perfeita, mas para um país que tem interesse em fazer alguma coisa, que vai chegar até as famílias. Mas alguns artigos do ECA que são conhecidos pela população. Tem muita gente que não sabe que o ECA, se funcionar certinho, talvez o país estava com outra situação hoje, até nas próprias famílias. Né? É possível a gente definir um conceito de família hoje? Família que a gente às vezes aprende na escola, que a gente conhece, é pai, mãe e filhos. Aquela família bonitinha de desenho.
Como é que hoje a gente poderia conceituar uma família? Eu acho que o conceito histórico que as ciências sociais operam é interessante, que família é uma organização de pessoas ligadas por laços de afinidade e de sangue, e a afinidade hoje tende a ser talvez mais levado em conta até do que a consanguinidade, uma vez que ela ultrapassa o modelo da reprodução biológica, no caso pai, mãe, formando uma família através de sua descendência, para incorporar modelos de coabitação, de pessoas morando juntas. É assim, inclusive, que o censo vê a noção de família no Brasil. Eu concordo com a professora e penso que a família para além disso, aquela que traz, que convida, que integra o sujeito no mundo, que significa o mundo para as pessoas e que cria uma consciência de um sentimento de pertencimento ao mundo, né? de pertencer à comunidade humana como um todo. Eu entendo família, né? Com essa concepção da professora e pensando nessa integração da pessoa no mundo. Claro, e ainda, exatamente, nós estamos construindo um conceito juntas, é interessante. É o lugar de significação, é o primeiro lugar de normalização, diga assim. A família é essa mediação entre indivíduo e sociedade, onde nós aprendemos os primeiros conceitos, regras, né? É o que a gente chama de primeira socialização ou socialização primária, quando a gente aprende a linguagem, que é estruturante das demais coisas, ou seja, através da linguagem nós nos tornamos seres com capacidade de compreender, de significar o mundo, isso mesmo. Eu até novamente falando com as duas professoras, no último debate que tive com o Dr. Maurício Porfírio, foi um juiz da Vara da Infância e Juventude, eu deixo as palavras mais técnicas mais para trás, que eu acho que aqui tem todo um nível de pessoas que estão assistindo esse programa. Eu vou falar uma linguagem mais popular que o povão entende mais fácil. Hoje a família está numa situação que a minha forma de pensar como conselheiro. Hoje um adolescente de 14, 15 anos, se ele tiver, não sei se vai sair do contexto, se ele não tiver uma família estruturadinha, nem só pai, mãe, mas financeiramente, hoje, para ele sair de casa, hoje, para um pai e uma mãe deixar um filho sair de casa hoje, eu acho que nenhum de vocês aqui vai ter coragem de deixar sair sozinho para brincar numa pracinha. Então, eu acho que hoje o contexto é o seguinte, não tem, para ir num shopping hoje, se você soltar um filho para ir de 14, 15 anos para ir no shopping, se ele for com menos de R$100, coitado, ele não vai ter, ele não vai conseguir nem, se ele sair com menos de R$50, ele não consegue nem entrar dentro de um shopping. Então, eu acho que o contexto de família é o seguinte, as famílias hoje que não conseguem dar uma estruturazinha para os seus filhos, estão perdendo seus filhos para outra coisa, para outro caminho. Eu não sei se saiu você está no contexto do que a gente está falando, mas se tiver, eu acho que quero que vocês entendam isso. Eu entendo que hoje as famílias estão tendo dificuldade para criar seus filhos. Eu não sei na classe média acima, mas as pessoas mais pobres estão tendo grande dificuldade para criar seus filhos, que estão saindo de casa para desempenhar seu trabalho, deixando os filhos que estão sem escola, sem lazer, sujeitos lá, vítima de todos os tipos de barbárie. Acho que é assim, é a minha forma de entender. Acho que até como conselheiro, como está todo dia no dia a dia, mexendo com famílias de todo nível. É interessante isso que o Omar coloca, porque a família, ela não é um grupo fechado. Ela é ligada a uma realidade de mundo e o mundo não é uma realidade única. Nós temos diversas realidades e, portanto, ela não é universal. Ela pode ser enquanto conceito, mas não enquanto vivência e experiências no contexto da realidade. E quando nós tratamos principalmente da nossa realidade brasileira, e aí eu entendo essa colocação do Omar enquanto conselheiro, que trabalha mais com uma população mais desfavorecida, num país de extremas desigualdades, então nós podemos falar de várias realidades, não somente realidades culturais, mas também de realidades de experiências em que o processo de socialização, em que um processo de inclusão, em que o processo de integração e de sobrevivência
impõe para cada família, de suas realidades, experiências muito diferentes. Né? Eu acho que é uma situação grave. É o que eu estava conversando com você, Maria Lúcia. Aí que está, essa ressocialização, eu vou falar para vocês, hoje é uma tremenda enganação. Você que trabalha na área sabe que hoje os adolescentes mesmo que cometem atos infracionais, que estão aí, as famílias estão sofrendo, nós estamos falando de família. As famílias estão sofrendo, as famílias pobres estão perdendo seu sítio para droga. A gente estava comentando ali fora sobre um caso que eu peguei na última sexta-feira, de uma mãe usuária de droga que abandonou seu bebê lá 16 dias no hospital, que eu tive que pegar, colocar no abrigo. Ali vai ficar para adoção, já é o 5º filho dela. Que estrutura tem essa mulher? Aí um assistente social do hospital falou comigo, mas tem que conscientizar. Como que eu vou conscientizar uma mulher que já usou mais de 10 pedras de crack em menos de 10 minutos? Bom, aí, além disso, ali não tem que ressociar, ali tem que tratar. E tanto o governo federal como o estadual não quer saber, e nem o municipal quer saber tratar esse povo, não dá lucro. Só dá despesa. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre essa questão da violência, em relação à família também. Voltando um pouquinho para o conceito, é interessante notar como o Estado, a Justiça tem reconhecido modelos muito diferentes de família, as uniões estáveis que não são casamento, as uniões homoafetivas, até mesmo filhos fora do casamento, mulheres que às vezes são amantes durante anos. A sociedade tem reconhecido essa diferença nas famílias, tem reconhecido que não é um modelo como aquele que a gente via antigamente. Sim. Isso prova que exatamente as relações materiais, as relações existentes, elas vão provocando mudança na legislação, na forma como se concebe essas instituições, né? Então, é uma luta árdua para desestabilizar um conceito que, como eu disse no início, não representa, nunca representou a variedade de modelos de organização, de arranjos existentes, né? Então, assim, você aprende desde a escola que essa família nuclear tem o pai provedor, aquele pai que trabalha e dá o sustento, a mãe que tem o cuidado, ou seja, a mãe é dada a responsabilidade do cuidado com a casa, tanto que ela é chamada de dona de casa ou esposa do lar, né, ou dona. E você tem um modelo de socialização das crianças fora da casa, exceto como se tudo fosse uma novelinha linear, construída com cada peça encaixada na outra, e na verdade as coisas não são assim. E até interessante quando o Omar fala da desestruturação, porque se você tem um modelo tão estruturadinho, linear, com as pecinhas todas funcionando, como dizia a teoria dos papéis, cada um tem seu papel, cada um tem sua função, você facilmente torna esse modelo um modelo de normalidade e qualquer coisa que saia disso você coloca a alcunha de modelo patológico, anormal, desestruturado. E aí a sociedade começa a ver um problema onde, na verdade, ele não existe. Assim, eu não quero, com isso, contrariar aquilo que o Omar disse inicialmente, entendendo, como a Maria Lúcia já disse, que a família ela é uma entre outras instituições, mas sobre ela recaem muitas responsabilidades, porque essa ideia de que no mundo privado as relações se organizam em relação a o que se aprende, as responsabilidades, os deveres, ficam essas responsabilidades muito adscritas só numa instituição, quando na verdade, como a professora Maria Lúcia disse, são relações sociais interdependentes, né? Onde o papel do Estado, isso que nós chamamos, né, de Estado, seja concebido como o que nós temos hoje, um modelo de Estado aparentemente democrático, etc., com as instituições interdependentes, fazendo um papel de defender o bem-estar, a saúde, o desenvolvimento, qualquer que seja esse conceito. E aí, esse modelo normal, naturalizado de família, quando nós assistimos agora a essa ampliação, né, com as pessoas reivindicando direitos, então, os casamentos ou as uniões estáveis entre pessoas de mesmo sexo, as pessoas que não querem casar, mas elas querem ter filhos, os filhos feitos por tecnologias reprodutivas e não tradicionalmente a reprodução biológica de um casal, etc., isso tudo precisa ser acolhido e a sociedade precisa se entender, né, de que quais normas éticas essa sociedade quer
para poder identificar onde se situam os problemas, que esferas de problemas nós precisamos cuidar. E aí, obviamente, vem a atenção à criança, a atenção ao adolescente, a relação de igualdade no mundo do trabalho entre homens e mulheres, todas essas questões que estão aí na contemporaneidade, que sempre estiveram, mas que agora são questões mais agudas, que dizem respeito ao nosso estatuto de cidadãos, ou seja, quem está dentro e quem está fora desse conceito de cidadania, né? Isso é que realmente interessa. Falando em tempo contemporâneo, tem um exemplo até de uma novela que está passando agora, eu não vou citar o nome da emissora, mas que mostra isso aí. Um casal que tem uma relação estável, homossexual e tal, juntos, e adotou lá um menino ali de, acho que 11, 12 anos, entrando na fase de pré-adolescência, e está no maior conflito sobre um filho genético que ele teve com um dos dois homens, com uma mulher. Não sei se você sabe do que a gente está falando. Bom, a gente tem que ir para um rápido intervalo, tem que interromper vocês, e a gente volta no próximo bloco falando mais sobre o conceito de família e principalmente agora sobre a interferência desse novo modelo na criação dos filhos e em outros problemas aí da sociedade. A gente volta em um instante.